como vocês enxergam o papel de IA generativa nesse ecossistema de utilities inteligentes? Existe espaço para automação de tomada de decisão em larga escala? Acho que você falou bastante, a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Eu acho que todas essas soluções, elas são escaláveis. E a ideia é justamente isso, né? É trabalhar em larga escala, porque a gente sabe que o universo de utilities é um universo muito abrangente. Então, eu estou falando de ambientes remotos, eu estou falando de estações em locais de difícil acesso. E a ideia é que a gente consiga ter toda essa tomada de decisão em larga escala e em capacidade de resolução de forma automatizada. Então, quando a gente fala de agentes para poder ter a tomada de decisão, quando a gente fala de identificação em tempo real, eu estou falando da possibilidade de repente, interromper um fornecimento de energia por identificação de possíveis desvios. E no final, eu acredito 100% nisso aqui, né? De fato, tem, sim. Mas quando eu coloco essa resposta, não é dizendo que a IA vai substituir os humanos, não é isso. É mais uma forma de estar atuando junto, né? Como um copilot mesmo, de fato. Porque no final, Calixto, não é a ferramenta, não é a tecnologia, né? São as informações, são os dados, o contexto, o quanto a gente consegue enriquecer, o quanto a gente consegue treinar, sensoriar, para aí sim colocar em uma escala ações de forma estratégica. Então, isso vai acontecer, não tem como. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo, inclusive, né? Agora, o ponto é como se fazer isso com segurança. Esse é o principal ponto. Então, desde o início do projeto é pensar numa estrutura de dados robusta, numa fundação de dados robusta, com toda a segurança, né? A gente tem aí, vendo cada vez mais a questão de riscos de cibersegurança, então tudo isso tem que ser muito pensado. E sim, com uma supervisão de pessoas que entendem do assunto e trabalham nisso há muitos anos e tem todo um contexto. E acho que para a gente pensar nessa escalabilidade, né, e nessa capacidade de organizar essa solução, acho que o principal ponto é naquele start do projeto, na fase de consultoria, de entender realmente qual é a dimensão daquele problema. Então, são soluções que são agnósticas e escaláveis, tá? Então, eu tenho a capacidade de rodar todas essas soluções numa infraestrutura na nuvem, numa infraestrutura na Tivit, numa infraestrutura no próprio cliente. E aí a definição desse escopo é que é importante. Então, por isso a fase de consultoria, do entendimento, e aí a gente está falando do nosso time de arquitetura, BDMs, atuando direto com o cliente no ato do problema, de entender aquela dor, que acho que é a fase mais crítica desse projeto, para você desenhar a melhor arquitetura, para que você tenha essa capacidade. E, de novo, eu não falo só em escala, estou falando de automação. Eu posso e tenho a capacidade de integrar essas soluções para tomada de decisão nos ambientes. Então, eu posso desligar uma operação, eu posso gerar um alerta para uma tomada de decisão, tudo isso de acordo com aquela dor e com aquela necessidade.